as suas palavras. Nós queremos acolher as tuas palavras, a tua palavra nesta noite. Usa a minha vida, Espírito Santo. Reconheço a minha insignificância, a minha pequenez ante a tão nobre missão de estar servindo a tua igreja, mas usa a minha vida. E em relação a eles, Pai, leve o coração e a mente totalmente cativa à tua presença. Abra o entendimento dos teus filhos. E eu repreendo todo espírito maligno, Pai, que se manifesta para fazer oposição, para trazer distração, para muitas vezes dispersar os teus filhos. Eu repreendo toda ação contrária nesse lugar em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Eu quero estar lendo um texto com vocês de Zacarias capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Nós vamos estar falando sobre aquele tema ali, olha: quem está à sua direita? Este é o título e também o tema que nós vamos usar. Quem está à sua direita? Vamos ler então Zacarias capítulo 3, versículo 1 até o versículo 5. Diz assim a palavra de Deus. Isso aqui, irmãos, é uma visão que Zacarias ele teve, que Deus deu para ele, profeta Zacarias. Está escrito assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. É importante você entender que o Zacarias, ele só soube disso porque Deus deu para ele uma visão, né? Deus ele revelou isso. Versículo 2: Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Diga-se comigo: Josué. Te peguei de surpresa. Mais uma vez: Josué, trajado de vestes sujas. Isso. Versículo 4: Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: Ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Muito bem. Então, usando esse texto aqui como base, nós vamos estar falando sobre esse tema: quem está à sua direita. Irmãos, na Bíblia, essa palavra direita, assim como também a palavra destra, né, é uma simbologia muito positiva. Todas as vezes que a Bíblia se refere, por exemplo, a Deus à nossa direita ou à nossa destra, sempre a Bíblia está falando de algo maravilhoso. Por exemplo, né, eu trouxe aqui alguns exemplos. Direita é um símbolo de retidão. O salmista expressou isso no Salmos 48, versículo 10. Olha o que ele disse: ó Deus, a tua mão direita está cheia do que, igreja? De justiça. Direita é o lado também que representa, irmãos, o poder de Deus. Isaías 44, 10: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Então, direita também representa o poder de Deus nos sustentando. Direito também é o lado da recompensa. Em Mateus 25, 33, Jesus estava falando ali sobre vida eterna e castigo eterno. Ele disse o seguinte: e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então você vê que a Bíblia aqui, ela nos ensina que o lugar direito é o lugar do justo, é o lugar daqueles que temem a Deus. O lado direito também, irmãos, na Bíblia, ele é considerado como um lugar de honra, como um lugar de proteção. Isso está escrito no Salmo 16, versículo 8, por exemplo: o Senhor, ó Senhor,
tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Ó Senhor, tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, eu não serei abalado. Então você vê que quando Deus está à nossa direita, a Bíblia não fala que nós não passaremos por tribulações ou por aflições, mas a Bíblia garante que nós não vamos ser abalados. E por fim, direita também é o lado que Deus ocupa na vida dos seus santos, dos seus filhos, da igreja. Olha o que diz esses 3 textos, Salmos 109, 31, porque Ele se põe à direita do necessitado, para o livrar daqueles que o condenam. Salmos 16, 8, tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado, como nós já lemos. E o Salmo 121, versículo 5, o Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. Diga assim comigo, o Senhor é a sombra à minha direita. Muito bem. Então são alguns versículos que eu trouxe para você entender um pouco dessa simbologia sobre essa palavra direita ou destra, que aparece demais na Bíblia. Agora, irmãos, o texto que nós lemos como base fala de um sumo sacerdote chamado Josué. Agora, o que me chama a atenção em relação ao texto que nós lemos aqui de Zacarias é quem estava à direita de Josué. A Bíblia fala que não era Deus que estava à mão direita de Josué. Era quem, igreja? Satanás. Satanás estava à mão direita, olha só, dele para se lhe opor. Irmãos, é importante nós considerarmos que nós não estamos falando de um homem qualquer do Velho Testamento. Nós estamos falando de um sumo sacerdote, de alguém que, vamos dizer assim, na questão eclesiástica, na questão religiosa, ocupava o maior cargo. Um sumo sacerdote era o único homem autorizado por Deus para entrar lá no Santo dos Santos uma única vez por ano, para oferecer o sacrifício de expiação por todo o povo de Deus. Então não era qualquer pessoa, era um sumo sacerdote. Mas a Bíblia fala que não era Deus que estava ao lado dele, à direita dele, era o Satanás. E eu fiquei pensando depois cedo, quando a gente terminou o culto, o irmão falou, pastor, como que Deus ministrou no nosso coração através dessa palavra? E eu estava conversando com ele, e eu falei, então, meu irmão, você já pensou se alguém chegasse para o sumo sacerdote e dissesse, rapaz, o diabo está do teu lado, cuidado. Talvez ele ficaria revoltado, né? Josué falou, quem é você para falar isso de mim? Eu sou um sumo sacerdote, respeite a minha função, eu sou o grande homem de Deus. Mas o fato, irmãos, é que não era Deus que estava realmente ao lado dele, era o diabo. E a pergunta para mim, para você e para nós essa noite é: quem tem estado realmente à nossa direita? Quem realmente tem caminhado conosco à nossa direita? Então, Josué, como sumo sacerdote, assim como eu, como você, nós somos filhos de Deus, era Deus que deveria ocupar essa posição. Mas a Bíblia fala que foi o diabo que estava à direita dele. Nós lemos aí 2 vezes no Salmo 16, 8, por exemplo: tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, eu não seria abalado. Então a nossa direita é lugar de Deus, não é lugar do diabo. Agora, o porquê o diabo estava à mão direita do sumo sacerdote Josué? Pastor, o que o diabo estava fazendo ao lado do sumo sacerdote, sendo ele a grande figura religiosa? Está escrito no versículo 3, né, na parte A, Josué, o que ele estava, irmãos? Ele estava trajado de vestes o quê? Sujas. Agora entenda isso. Josué, ele não apenas havia sujado as suas vestes. A Bíblia fala que ele se vestia de vestes sujas, de vestes sujas. Então não significa dizer que ele manchou a veste dele com algum tipo de sujeira. Ele se vestia dessa maneira. E talvez todos saibam que vestes sujas na Bíblia significa o quê? Pecado, iniquidade,
uma vida ímpia, uma vida onde a pessoa tolera o pecado, onde a pessoa tolera a iniquidade. E Josué estava assim, porque eu quero que você entenda, irmãos, que todos nós pecamos, somos ovelhas, não somos porcos, mas nós caminhamos por esse mundo e muitas vezes a lama do pecado do mundo espiga em nós, e o sangue de Jesus tem o poder para nos purificar de todo pecado a cada dia. Mas não é o mesmo do que a gente viver com as vestes sujas, porque o que acontece? Presta atenção no que eu vou falar para vocês, irmãos. Querendo ou não, todas as vezes que toleramos, ocultamos pecado em nossas vidas, automaticamente nós substituímos a presença de Deus à nossa direita pela presença do diabo. Isso é muito forte, mas é uma verdade. E nós não somos melhores do que o sumo sacerdote Josué. Assim como o diabo estava ocupando o lugar à sua direita, porque as suas vestes estavam comprometidas pelo pecado, assim é com nós também. Ah não, pastor, hoje nós vivemos na graça de Jesus, então a graça, o diabo já não tem vez com nós não. Veja bem, nós precisamos entender isso. Nós vivemos no tempo da graça, mas quando a graça de Deus se manifesta, ela nos ensina a abandonar o pecado, ela nos ensina a viver com as nossas vestes sujas. Porque quando a gente olha para o texto que nós estamos usando como base, a gente vê aqui qual era a função do diabo à direita, à mão direita do sumo sacerdote Josué. Olha só o versículo 1, parte B. Satanás estava à mão direita dele para fazer o que, igreja? Para se lhe opor. Essa palavra opor, se você procurar a definição dela, é ser contrário. Opor é resistir. Então a função que o diabo estava ocupando ali na vida do sumo sacerdote, mesmo sendo ele, entre aspas, o grande homem de Deus, era opor, era resistir à vida, ao ministério dele. Agora eu fico pensando, com todo o respeito, quantos cristãos que estão dentro das igrejas e vivendo debaixo de oposição do maligno, uma vida amarrada, casamento fracassado, finanças destruídas, vida sentimental, espiritual, ministerial toda bagunçada. Pastor, impressionante. Você vê que tem pessoas que mesmo estando dentro das igrejas, irmãos, onde coloca as mãos, as coisas não dão certo, sabe, não prosperam, a vida amarrada. Por que será que isso está acontecendo? Precisamos olhar com atenção para esse texto. Quem está à nossa direita? Quem está? Eu quero fazer você pensar nessa noite. Quem realmente tem estado à nossa direita? Há um texto bíblico que eu quero ler para vocês aqui, que fala do povo de Deus sendo oprimido pelos inimigos. E os inimigos aqui, nós claro entendemos que espiritualmente falando, não são as próprias potestades malignas. E era povo de Deus, mas eles estavam sendo oprimidos, porque olha só, vamos acompanhar o texto de Juízes 10, versículo 6 até o versículo 8, diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e adoraram os Baalins. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Irmãos, Israel era o povo de Deus na antiga aliança, e Deus os entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais nesse mesmo ano esmagaram e oprimiram os filhos de Israel. Olha só, todas as vezes que você lê no Velho Testamento o povo de Israel, os filhos de Israel, está se referindo ao povo de Deus na antiga aliança. Então aqui, presta atenção, a semelhança do sumo sacerdote Josué, nesse exato contexto, nesse tempo que o povo de Deus estava passando, não era Deus que estava à direita deles, era o diabo, porque eles haviam abandonado a Deus, estavam fazendo aquilo que não agradava a Deus, e por conta disso, diz a Bíblia que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Tem gente que fala: pastor, mas a ira de Deus não se acende mais contra a igreja. Você está certo, mas se nós sairmos debaixo do sangue de Jesus e estivermos com as nossas vestes comprometidas pelo pecado, daqui a pouco nós vamos ler aqui no Novo Testamento que a ira do Senhor, ela vem sim sobre nossas vidas. E porque esse povo, eles estavam também com as suas vestes comprometidas com a sujeira, com o pecado,
A Bíblia diz, irmãos, que tanto os filisteus como os amonitas estavam esmagando e oprimindo os filhos de Israel, o povo de Deus. Eu fico pensando, quantas pessoas que talvez estão dentro das igrejas, mas o diabo está oprimindo, o diabo está esmagando essa pessoa. Por quê? Porque as vestes estão sujas, e o diabo está se opondo à mão direita. Então, eu quero nessa noite falar aqui para vocês uma lista de pecados que, se nós tolerarmos, ocultarmos em nossas vidas, irmãos, nós vamos dizer assim, sujar as nossas vestes, e consequentemente nós vamos estar dando legalidade para que o diabo prevaleça à nossa direita, fique à nossa direita. Porque eu já quero dizer para você que a minha direita, que a tua direita não é lugar de Satanás, a nossa direita é lugar de Deus. Nós somos filhos de Deus, mas nós não somos melhores do que o sacerdote Josué. Então, a partir de agora, mais do que pregar, eu vou ler para vocês a Bíblia. Eu senti no meu coração, irmãos, fazer isso. Às vezes eu faço isso, eu leio esses textos, porque hoje o pecado hoje está meio complicado, porque as pessoas não dão mais nome para o pecado, e acham que tudo é normal, mas pecado, ele continua sendo pecado, e pecado, ele continua fazendo isso que fez com Josué, nos comprometendo, nos expondo ao diabo, às forças malignas. Então nós vamos ler aqui algumas obras da carne, alguns pecados que nós não podemos tolerar em nossas vidas. Muito bem, vamos lá, Gálatas capítulo 5, versículo 19, eu vou acompanhar aqui mesmo pelo telão. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Bom, por que obras da carne? Irmãos, olha aqui para mim, nós precisamos ter o entendimento de que a nossa carne, quando a Bíblia fala carne, fala desse corpo físico, essa carne ela não se converte. A carne, irmãos, quando você recebe Jesus, ela não tem nenhum tipo de transformação. Daqui a pouco nós vamos ver que ela precisa ser mortificada a cada dia. Porque tem gente, outro dia eu vi uma pessoa se desviando de Jesus, uma pessoa muito famosa, preciosa, uma pessoa que compôs muitos louvores lindos, falando que, olha, ele falando assim, que muitas coisas que a igreja fala que é pecado, na verdade, como não pode ser pecado, se a gente tem esse desejo de fazer isso, e se for pecado, Deus não colocaria esse desejo. Olha só que ignorância espiritual, como o diabo engana. A carne, ela continua desejando o pecado, nós precisamos entender isso, e é por isso que nós temos que mortificar a nossa carne pelo poder do Espírito a cada dia. Então olha só, as obras da carne são manifestas, são conhecidas, as quais são adultério. O que é o adultério? Adultério é a relação sexual extraconjugal. Uma pessoa casada, ela se relaciona com outra pessoa. Isso é pecado, isso é adultério, que nós não podemos tolerar em hipótese alguma. Quebra aliança com o nosso cônjuge, quebra a nossa aliança com Deus e dá legalidade para o diabo está tocando e prevalecendo contra a nossa vida. Fornicação. A fornicação, irmãos, é o sexo também fora do casamento, mas vamos dizer assim, aos solteiros, né? Então a pessoa ela não é casada e ela pratica o ato sexual dentro do noivado, dentro do namoro. Isso é pecado. Falo com todo respeito e carinho. Se nós cometemos isso, e se nós toleramos isso, não é Deus que está à nossa direita, é o diabo. Sexo dentro do casamento é uma linda fonte de prazer. Fora do casamento é um esgoto, onde só tem coisa ruim. Então isso é fornicação. Impureza. O que é impureza? É qualidade daquilo que não é puro. Lascívia, olha só, lascívia, aqui está a definição ali, sensualidade. Irmãs, irmãos, nós precisamos vigiar muito. Nós aqui na Igreja Aliança de Amor, nós não temos nenhum tipo de costume, de doutrina denominacional, a não ser das doutrinas da Bíblia. Mas qualquer pessoa que realmente tem Deus à sua direita, o Espírito Santo reinando sobre ele ou sobre ela, precisa dar uma olhada na roupa que veste. Falo para você, meu irmão, com todo respeito e carinho, você tem que ter cuidado.
se você não está usando roupa decotada, onde as pessoas, você está induzindo as pessoas ao pecado, roupa curta, roupa apertada. Ah, pastor, mas é agora. Deixa eu dizer algo para vocês, irmãos. É muito triste quando a gente vê uma irmã dizendo assim: olha, para a igreja eu uso um certo tipo de roupa, mas lá fora é outro tipo de roupa. Será que Deus só está com você quando você está dentro da igreja? Acredito que lá fora a gente precisava dar um testemunho ainda maior, para as pessoas enxergarem a pureza de Deus na nossa vida. Então a sensualidade é muito pecado, é um pecado da carne, que quando tolerado, o diabo ele acha legalidade nas nossas vidas. Não é só mulheres não, homens também, que gostam de usar as roupas, né, mostrando o corpo, sabe, apertado, né? A gente precisa vigiar. Sensualidade, está aqui, ó. Idolatria. O que é idolatria? Idolatria não é só adorar uma imagem, um santo. Idolatria é você colocar o teu filho, teu esposa à frente de Deus. Troca Deus por um esporte, troca Deus, né, por tantas coisas. Você sabe que tem gente que troca Deus até pelas bênçãos que Ele concede. Deus abençoa ele com algo, a pessoa passa a ser um idólatra, deixa Deus em segundo plano. Feitiçaria, o pastor Rafael me ajudou. A feitiçaria, a Bíblia fala lá no livro de Samuel que é como um pecado de rebelião. Então você sabe que dentro da igreja às vezes tem um irmão com esse espírito maligno de feitiçaria, de rebelião, gosta, né, de provocar inimizades, as porfias que são as contendas. Nós precisamos vigiar, nós precisamos ter muito cuidado. Olha só, ciúmes, iras, pelejas, que são as disputas, né? Aquela rivalidade. Até dentro da igreja nós precisamos ter cuidado. Dissensões, heresias, invejas, homicídios. Olha só, bebedices. Olha aqui, irmãos, aqui a Bíblia não está dizendo embriaguez, porque tem gente que se converteu a Jesus e fala assim: pastor, a Bíblia fala que eu não posso me embriagar, mas beber não tem problema nenhum. Olha, se você soubesse o mau testemunho que um cristão dá, mesmo que for um copo de cerveja, irmãos, eu penso assim, com todo o respeito, uma pessoa quando se enche do Espírito de Deus, ele não quer mais contato com aquilo que trouxe maldição, perturbação para a vida dele. O dia que eu resolvi entregar minha vida para Jesus, e pela misericórdia dele ele veio, eu falei: Senhor, eu não quero mais nada que eu tinha aliança lá no meu passado. Eu era uma pessoa dada, muita cerveja, mas eu decidi na minha vida que nem cerveja sem álcool eu colocaria na minha boca. E eu já estive na roda de irmão: pastor, mas é sem álcool. Eu falei: querido, fique em paz, eu estou tranquilo, eu não gosto nem do cheiro, porque um abismo chama outro abismo. Então nós temos que ter cuidado, são obras da carne, bebedice, glutonarias. Eu disse cedo aqui sobre glutonaria. Tem gente que acha que pecado é só beber. Aí eu bebia, né? Tem até o ditado: o crente não bebe, mas come, que é uma beleza, né? Isso aí não é muito legal a gente ficar declarando isso, porque se você come, se eu como para passar mal, é glutonaria. É tão pecado quanto a gente se embriagar. Está aqui, está na mesma lista, no mesmo contexto. E coisas semelhantes a essa, acerca das quais nos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino. Desculpa, eu não entendi. Não herdarão o reino? Sou eu que estou dizendo isso, irmãos? É a palavra de Deus. Paulo está escrevendo isso para uma igreja, a igreja da Galáxia, da região da Galáxia, né? Então é uma carta para a igreja. Então presta atenção. Por que não vai herdar o reino de Deus? Porque o reino de Deus começa aqui. Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, o reino de Deus tem que vir sobre as nossas vidas, e o mal, as trevas têm que ir embora. Nós temos que substituir a presença do diabo que estava sobre nós pela presença de Deus. Isso só Jesus que pode fazer. Agora você precisa entender que isto, irmãos, são pecados que as pessoas toleram. Eu não estou dizendo: pastor, eu fiquei irado, então quer dizer então que eu estou com o diabo do meu lado? Não é isso. O que a gente não pode é viver irado. A Bíblia fala: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a tua ira. Ninguém é perfeito, irmãos, que não vá cometer, né, talvez um momento de ira, né, um momento de glutonaria, né? De repente lá, poxa, o churrasco estava bom, a picanha estava bom lá, poxa, comi demais, estou passando mal. Essa é glutonaria, você sabia?
Toda vez que você come e bebe, fala: nossa, eu estou passando mal. Em outras palavras, rapaz, eu caí na glutonaria. Então a gente não pode viver isso. Se a gente pecar, se a gente cair, nós temos um advogado junto ao Pai. Agora, não viver nessas obras. Vamos lá, pastor. 1 Coríntios 6, 9, 10 tem outra relação aqui também de pecados. Olha, eu vou concordar com o pastor Edilson, esse cronômetro não é de Deus não, viu? Ele passa muito rápido. Vamos lá, 1 Coríntios 6, versículo 9 ao 10, diz assim, Paulo também escrevendo para a igreja: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Repita comigo, diga assim: injustos não herdarão o reino de Deus. Irmãos, se nós recebemos Jesus como Senhor, mas continuamos vivendo na injustiça, significa dizer que nós não nascemos de novo, nós apenas trocamos de religião, porque a Bíblia está dizendo que injustos não herdam o reino de Deus. E se nós não estamos no reino de Deus, nós estamos ainda vivendo no reino das trevas, e quem está à nossa direita não é Deus, é o diabo. E tem muitos cristãos assim, que se converteram a Jesus, mas continuam comprando e não pagando, não dando uma satisfação. Tem muitos cristãos que continuam enganando as pessoas, são vendedores, vende um carro e vai lá e tenta fazer ali, talvez o carro está quebrado e ele tenta fazer, vamos dizer, eles usam a linguagem de tapear a pessoa. Precisamos ter cuidado nos nossos contratos, nos nossos negócios, porque injusto não herda o reino de Deus. Olha só, não se engane, nem imorais, aquela pessoa dada à imoralidade, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados e nem homossexuais. Essa versão aqui, a revista atualizada agora, a nova, já coloca homossexuais. Nós amamos o homossexual, a lésbica, como Jesus ama, mas tem que entender, nós amamos a pessoa, não as suas atitudes, porque a Bíblia fala que quem pratica tais coisas não vão herdar o reino de Deus, nem ladrões, nem avarentos. Olha só, avarento, irmãos, nós precisamos ter um cuidado tão grande com a avareza, porque a avareza tem consumido muito cristão. Presta atenção, a pessoa, às vezes, ela pede para Deus algo, Deus abençoa essa pessoa com algo, só que a pessoa se torna avarenta, ela se apega às coisas deste mundo. Tem gente que compra um carro e ele fica refém desse carro, ele tem medo das pessoas chegar perto do carro dele e riscar. Tem gente que Deus dá uma casa, a pessoa nunca recebeu ninguém na casa. Nós até falamos cedo que nós temos uma dificuldade tremenda para nós multiplicarmos nossas células, porque as pessoas não querem abrir a casa. Então Deus abençoa a casa, Deus abençoa com a casa, com o carro, mas a pessoa se torna avarenta, é o apego sórdido, né, às coisas do mundo. Nem bêbados, nem maldizentes, olha só, pessoas que têm prazer em falar mal dos outros, fala mal da igreja, fala mal do irmão, fala mal do governo, fala mal do patrão, pessoas maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Estou falando para vocês, irmãos, sobre pecados que sujam as nossas vestes e dá legalidade para o diabo prevalecer em nossas vidas. Próximo texto, pastor, 2 Timóteo 3, do versículo 1 até o versículo 8, é uma lista também de pecados aqui. É interessante que a Bíblia fala que isso iria acontecer nos últimos dias, e nós temos visto realmente isso acontecer. Olha só, 2 Timóteo 3, versículo 1: mas você precisa saber disso, está falando para Timóteo, um jovem pastor: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, ou seja, só pensam em si mesmo. Olha só de novo a palavra: avarentos, orgulhosos. Você sabe que um dos piores pecados que tem, irmãos, é o orgulho, porque o orgulho é o pecado que originou a queda de Lúcifer. O orgulho, a pessoa muitas vezes querer ser, né, aquilo que não é, querer ocupar um lugar que não é dela. Você sabe que o orgulhoso é um problema muito sério. O orgulhoso, primeiramente, ele não confessa que ele é orgulhoso. Eu quero ensinar algo para você que eu já preguei aqui em outras vezes. Se você fala assim de você mesmo: eu sou muito humilde, saiba que você é um orgulhoso, porque toda pessoa que realmente é humilde,
ela não fala que ela é humilde, ela fala: olha, eu tenho um sério problema com orgulho, todo dia eu luto contra o orgulho. Então a Bíblia fala que, olha, nos últimos dias as pessoas seriam assim orgulhosas, arrogantes, né? Blasfemadoras, desobedientes aos pais. Olha isso, desobediente. Tem gente que acha que desobedecer pai e mãe é normal, principalmente nessa geração depravada e corrompida que nós vivemos, e a Bíblia fala isso. Mas saiba que é um grande pecado. Quem desonra pai e mãe, desonra o próprio Deus. Então olha só, as pessoas seriam desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural. Presta atenção, irmãos, no versículo 3: irreconciliáveis. Você sabe que é uma pessoa irreconciliável? É uma pessoa que não libera perdão, é uma pessoa que ela não consegue, sabe, perdoar ninguém. Ela sempre tem raiz de amargura no coração dela, porque ela não consegue se reconciliar com o seu ofensor, ou com aquela pessoa que ofendeu ela. Então, é uma pessoa que ela dá legalidade para o diabo ficar à direita dela. É impressionante, mas às vezes você encontra na igreja irmãos preciosos, que há tanto tempo estão dentro da igreja, mas tem dificuldade de liberar perdão para um ente querido que fez alguma coisa, para um irmão, ou senão fala assim: não, eu perdoo, ele lá e eu aqui. Gente, é uma questão, uma experiência que eu passo para vocês. Eu não sou em nada melhor do que vocês, talvez eu sou mais fraco em tantas áreas, mas eu sempre falo para Deus: Deus, eu nunca quero ter nesse mundo, nessa terra, alguém que eu olhe para ele e fale: eu não vou com a cara desse camarada, ou que eu passe na rua e fale: esse cara, ele não conversa comigo, eu tenho um problema com essa pessoa. Eu falo: Deus, me livra disso, porque o homem de Deus, ele tem que ser como Jesus. Mesmo naquela cruz, sendo crucificado, ele olhou para o Pai e falou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E se você acha que Jesus fez isso porque ele era Jesus, Estevão estava com o mesmo Espírito de Jesus, ele perdoou os seus agressores. Mas vamos continuar. Caluniadores, olha só, pessoas seriam sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos. Olha isso, irmãos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Quantas pessoas estão assim? São mais amigos dos prazeres aí fora do que amigo de Deus. Tem mais prazer em se banquetear com as coisas do mundo do que com a igreja. E aí o texto continua dizendo assim: tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, né? A pessoa, ela tem uma forma de piedade, mas nega, né, o poder. Versículo 6: pois entre estes se encontram os que infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejo. Isso envolve adultério, isso envolve a fornicação, prostituição. Olha só, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Irmãos, vê se isso está acontecendo nesses últimos dias. Pessoas, por exemplo, que ouvem uma palavra desta, enquanto está sempre aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade, continuam pecando, continuam errando, continuam na mesma vida. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Presta atenção no final: são homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Olha só, irmãos, esses Janes e Jambres que resistiram a Moisés, muitos teólogos entendem que se trata daqueles mágicos que, quando Moisés foi fazer os milagres, os prodígios ali perto de Faraó, eles fizeram os mesmos primeiros milagres. Então a Bíblia fala assim que essas pessoas são como Janes e Jambres, eles resistem à verdade. São pessoas que muitas vezes estão aqui como você, como eu, ouvindo uma palavra dessa, mas resiste no coração. Vai sair pela porta e vai continuar cometendo os mesmos pecados, dando legalidade para que o diabo continue à sua direita. A Bíblia diz que isso aconteceria nos últimos dias. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados contra a fé. Mas eu declaro no nome de Jesus que nem eu e nem você é essa pessoa. Nós não somos essas pessoas. E por fim, aqui, Colossenses 3, o meu tempo está se esgotando. Olha só, eu faço um desafio para você. Amanhã, segunda-feira, ou hoje, quando você for dormir, dá uma lida no capítulo 3 todo de Colossenses. É um versículo que é um texto onde Paulo nos ensina
a se despir das vestes velhas, do velho homem, e se vestir de uma veste nova. Nós vamos ler alguns versículos, mas é importante, olha só, versículo 5, portanto, Paulo está falando isso para a igreja, portanto façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Olha só, Paulo fala que somos nós que temos que fazer morrer, é claro que pelo poder do Espírito Santo, mas a cada dia nós temos que decidir, irmãos, morrer para os desejos da carne. Olha só, imoralidade sexual, muitas versões está a prostituição. Irmãos, uma das piores pestes desses últimos dias, desculpa pela palavra que eu vou usar aqui, desculpa pela palavra, mas uma das piores desgraças desses últimos dias se chama prostituição, que é a porneia lá do grego. Porque hoje, se você tem um tablet, se você tem um celular, está exposto para você o mundo de prostituição, e tem tantas pessoas cristãs que estão bebendo isso. E se nós praticamos isso, irmãos, não é Deus que está à nossa direita. Sinto muito em dizer isso. Você sabe que outro dia uma pessoa da igreja, ela foi abrir o celular perto de mim e tinha uma pessoa, uma mulher lá, toda seminua, eu tive que virar a cara, a pessoa ficou tão sem graça. Desculpa, eu não imagino, irmão, fique em paz, não quis magoar o irmão, mas por que tem isso no celular? Porque se eu tenho um contato que me manda uma mensagem pornográfica, irmãos, com todo carinho, eu ligo para essa pessoa e falo, querido, o que aconteceu? Eu falo, por gentileza, cara, se você errar de novo e mandar para mim, eu te excluo na hora, com todo o meu respeito para você, porque eu não sou lixo, eu não sou uma cesta de lixo para descarregar. Agora tem muitas pessoas dentro da igreja que estão vivendo assim, na imoralidade sexual, e aí acha que pode chegar aqui numa ceia e confessar os pecados e continuar vivendo assim. Não. Impureza, paixões, olha só, nós temos que fazer morrer tudo isso. Maus desejos e avareza, de novo, que é idolatria. Por causa dessas coisas que vem o que, irmãos? Olha só, Deus está falando aqui com a igreja agora. Por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Lembra que Deus se irou com o povo dele no Antigo Testamento? Aqui está dizendo que Deus se ira com os filhos da desobediência, que tolera, que oculta essas coisas. Vocês também, olha Paulo falando para a igreja, vocês também andaram nessas coisas no passado, quando viviam nelas. Ou seja, Paulo está dizendo assim, olha, antes de vocês receberem Jesus, vocês andavam em todas essas obras. Coloca o próximo, pastor. Agora, porém, quantos aqui estão em Cristo? Quantos aqui tem Deus à sua direita? Então olha só, agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfema, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então nós temos que mandar tudo isso embora. E eu quero concluir dizendo para você, mais uma vez, irmão, com todo respeito e carinho, quem tem estado à tua direita? Pergunto para mim, quem realmente tem caminhado à minha direita? A nossa direita é o lugar onde Deus quer estar. Mas entenda, todas as vezes que nós toleramos pecados como estes em nossas vidas, nós sujamos as nossas vestes e nós substituímos a presença de Deus pela do diabo, porque o diabo ele gosta de usurpar aquilo que Deus fez, que Deus criou. E é por isso que eu quero terminar aqui, Eclesiastes 9:8, olha o que está escrito: em todo tempo sejam alvas, alvas é brancas, claras, limpas, sejam alvas as tuas vestes. Presta atenção, a Bíblia não fala assim, olha, de vez em quando, olha, quando der, não, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. Por que a todo tempo? Porque Deus não quer que o diabo tome o lugar que é dele na tua vida, a sua direita.